Você acaba de sintonizar seu podcast interdimensional, Atanor Podcast. No momento está tocando Luxury Elite. Phoebe, um sucesso. Aproveite a canção. Dentro de instantes conversaremos com nosso convidado de hoje, Necros de Erébora. Olá, jovens anjos. Eu sou Abatus de Erébora e você está sintonizado em Atanor Podcast. Hoje eu lhes trago um convidado mais que especial, meu irmão e amigo Necros de Erébora. Necros, é um prazer tê-lo aqui. Apresente-se para quem ainda não conhece sua história. Já terminou seu teatrinho, meu amigo? Estou brincando. Não precisa levar a sério. Os que me conhecem sabem muito bem quem eu sou e o que eu fiz. Aos que não, aconselho que busquem saber. Bom, este é meu irmão, não é? Quem te conhece, meu irmão, sabe que a ordem sempre lhe foi um assunto inegociável, antes do desastre que destruiu nossa casa. Responde-me, o que é a ordem para você? Achei que não falaríamos sobre o desastre. Sim. Eu só mencionei para contextualizar. É necessário que saibamos o que você pensa. Essa é uma pergunta pequena para um problema que destruiu impérios. As pessoas costumam falar da ordem como se ela fosse uma coisa simples. Tudo perfeitamente arrumado. Um exército alinhado. Um reino obediente. Uma sociedade em paz. Vocês gostam dessas imagens porque são confortáveis. Vocês se enganam e têm orgulho disso. A ordem é a imposição de uma estrutura sobre aquilo que, por natureza, tende à desintegração. Tudo se desfaz, irmãozinho. Absolutamente tudo. Reinos, corpos, promessas, alianças, leis. Até as estrelas que você, irmão, contempla com tanta admiração, um dia deixam de existir. O universo inteiro caminha para a desordem, e ainda assim, o ser humano tem a audácia de acreditar que uma sociedade pode sobreviver sem disciplina. Você está dizendo que a desordem é natural? Estou dizendo que a decadência é natural. Existe uma diferença. A doença é natural. A morte é natural. A fome é natural. A violência é natural. A traição é natural. O medo é natural. E ainda assim, vocês passam a vida tentando impedir todas essas coisas. Mas quando se trata da ordem, de repente a natureza se torna uma autoridade. Deixe acontecer, dizem. Não interfira. Cada indivíduo deve ser livre. Como se a liberdade de um homem terminasse magicamente antes de alcançar o pescoço de outro. Então você acredita que a liberdade é uma ameaça? Não, Abatus, claro que não. Acredito que a liberdade sem consequência é. Essa é uma distinção que vocês raramente fazem.
porque a primeira frase é mais fácil de transformar em acusação. Eu não quero eliminar a liberdade. Quero eliminar a ilusão de que toda vontade merece ser realizada. Um homem pode desejar incendiar uma cidade. Outro pode desejar governá-la. Um terceiro pode desejar destruí-la apenas para provar que consegue. Todos possuem vontade. Todos possuem liberdade. E ainda assim, você não permitiria que todos agissem. As pessoas costumam falar da ordem como se ela fosse uma coisa simples. Porque as leis existem, não é? Exatamente. E agora chegamos ao ponto que vocês fingem não compreender. Toda sociedade que deseja permanecer de pé precisa dizer não. Não ao criminoso. Não ao traidor. Não ao covarde que abandona seu posto quando sua presença se torna necessária. Não ao governante que deseja transformar seu capricho em lei. Não ao indivíduo que acredita que sua vontade possui mais valor do que a existência de todos os outros. A ordem começa no momento em que o primeiro não é pronunciado. E quem pronuncia esse não? Essa é a pergunta que realmente importa. Não quem deseja a ordem. Todos desejam a ordem quando ela os favorece. O homem quer ordem quando seu vizinho é punido. O comerciante quer ordem quando suas mercadorias estão protegidas. O governante quer ordem quando o povo obedece. O rebelde quer ordem quando sua revolta vence. Não. A pergunta não é quem deseja a ordem. A pergunta é quem está disposto a mantê-la quando ela deixa de ser conveniente. Isso está parecendo justificativa para a autoridade absoluta. Parece porque você tem medo da palavra absoluta. As palavras assustam vocês mais do que as consequências. A autoridade não é o problema. A autoridade é uma ferramenta. Uma lâmina não é cruel. A mão que a utiliza pode ser. O problema não está na existência do poder. Está naqueles que fingem não possuir poder enquanto o exercem. E você não finge? Não. Eu não digo que sou justo. Não digo que sou bom. Não digo que minhas decisões são agradáveis. Apenas digo que uma decisão precisa ser tomada. Essa é a diferença entre mim e a maioria de vocês. Vocês acreditam que enquanto discutem uma decisão, estão evitando suas consequências. Não estão. A consequência apenas chega sem pedir sua opinião. Então, para você, a ordem vale mais do que as pessoas? Essa pergunta é uma armadilha criada por quem nunca compreendeu que as pessoas precisam da ordem para sobreviver. Você fala como se a ordem fosse uma entidade separada dos indivíduos. Não é. Você mesmo lembra o que fiz quando vi nosso pai em perigo por conta de Tefos. Achei que não quisesse falar sobre isso. E não queria. Mas o assunto me obriga. Descobri da pior forma que a ocasião em que exercemos nosso livre-arbítrio conta ainda mais do que a forma com que o fazemos. Bom, eu vou te dar um tempo para você respirar, meu irmão. Vamos dar um breve intervalo com uma reflexão. E em breve estaremos de volta. Ei, meu amigo, que tal colocarmos algo em perspectiva? Onde será que dá para chegar? Abandonando a si mesmo para não ser abandonado? Exatamente. É difícil responder, não é? Abandonar-se para não ser abandonado. É uma das formas mais traiçoeiras de autodestruição. A gente começa cedendo em coisas pequenas. Uma opinião ruim que concordamos. Um limite que não impomos. Um desconforto que fingimos que não doeu. Não tem problema, não. Não tem, é. Quando a gente vê, já não sabe mais onde terminamos para o outro começar. Na tentativa de manter alguém por perto, você se torna alguém que nem você respeita mais. O pior é isso ser ineficaz, não impedir o abandono, só o adiar, adiar e adiar mais um pouco. Quem fica por conveniência nunca ficou por escolha, jovem anjo. Há uma parábola que quero te contar. Um viajante seguia um mapa para uma terra sagrada e, com medo de viajar sozinho, começou a entregar pedaços do próprio mapa.
a cada aldeia que passava, para que caminhassem com ele. No início parecia justo, depois parecia necessário. Ocorre que cada um que chegava levava embora um pedaço do mapa do viajante, da maneira que melhor convinha. Não é preciso de muito para dizer que ele nunca chegou a seu destino, não é? Ele de todo jeito foi abandonado. Você entende o que estou te dizendo, camarada? Perder quem você é nunca foi o preço certo para manter ninguém. Porque no final, mesmo que a pessoa fique, quem foi embora foi você. Está na hora de acordar, jovem anjo. Você pode reaprender a se escolher. Pode voltar a dizer não sem culpa. Pode sustentar quem você é. Mesmo que isso custe a presença de alguém. E vai custar. Só que dessa vez, o que fica é real. Sou grato por tua presença até o final. A chama de tua alma arde tão forte que ofusca o brilho das estrelas. Preciso que me responda. Assim a chama vai se manter acesa. Vamos lá. Seja sincero. Você tem medo de ser abandonado? Ou de finalmente se escolher? Você está ouvindo neste exato momento Macross 82 a 99 Fun Tonight. Só aqui em Athanor, seu podcast interdimensional. Em breve estaremos de volta com nosso convidado Necros de Erebora.
olá, jovens anjos. Estamos de volta com Atanor Podcast e Necros permanece conosco. Irmão, eu ouço você falar do caos como se ele fosse o inimigo de tudo. É aí que você entende errado, irmão. O caos não é meu inimigo. Essa é outra simplificação preguiçosa. O caos não é uma criatura, não é um exército, não possui uma bandeira, um rosto ou uma intenção. O caos simplesmente acontece. E talvez seja justamente por isso que vocês o admiram tanto. Vocês conseguem odiar um tirano, conseguem combater um exército, conseguem destruir um monstro. Mas como se luta contra aquilo que não deseja nada? Como se derrota uma tempestade? Como se prende uma doença? Como se convence a morte a respeitar seus planos? Então você acredita que o caos é inevitável? É claro que é. Apenas uma criança acredita que a inevitabilidade de alguma coisa transforma essa coisa em algo bom. A morte é inevitável. A fome pode ser inevitável. A dor é inevitável. Nem por isso você deveria convidá-las para sua casa e oferecer-lhes um lugar à mesa. Mas o caos também produz coisas. Sim, e aqui está a parte que os seus poetas adoram. O caos cria, o caos destrói, o caos produz possibilidades. O caos também transforma cidades em cinzas. Vocês sempre mencionam a primeira parte quando querem justificar a segunda. Falam da liberdade do caos, da criatividade do caos, da beleza do imprevisível. É muito fácil admirar uma tempestade quando você está observando-a através de uma janela. Mais difícil é continuar admirando quando o teto da sua casa foi arrancado. Você está dizendo que tudo que é imprevisível deve ser controlado? Não, meu irmão. Estou dizendo que tudo o que pode destruir aquilo que você pretende preservar deve ser contido. Há uma diferença. Você não precisa controlar o vento. Mas, se pretende construir uma ponte, precisa considerar o vento. Você não precisa controlar o mar, mas, se pretende atravessá-lo, precisa respeitar suas regras. Você não precisa controlar todos os homens, mas, se pretende construir uma civilização, precisa impedir que alguns deles a destruam. E quem decide quem deve ser impedido? Aqui chegamos nos que realmente têm força. Você sempre retorna à mesma pergunta. Quem decide? É curioso. Vocês vivem em um mundo onde decisões são tomadas o tempo inteiro. Um homem decide que não quer mais viver. Outro decide que deseja matar. Um rei decide iniciar uma guerra. Uma multidão decide destruir uma cidade. A doença decide consumir um corpo. O tempo decide destruir tudo o que você ama. Mas, quando alguém decide impedir uma dessas coisas, subitamente vocês exigem uma autoridade perfeita. Talvez porque impedir seja uma forma de poder, na verdade. Naturalmente. Impedir é poder. Salvar também. A diferença está no resultado que vocês desejam enxergar. Quando um homem empurra outro para fora do caminho de uma carruagem, vocês chamam de salvamento. Quando um homem impede outro de avançar em direção a um precipício, vocês chamam de proteção. Quando um homem impede uma multidão de atravessar uma ponte que está prestes a ruir, vocês chamam de prudência. Mas, quando alguém impede uma sociedade inteira de caminhar em direção à própria ruína, vocês começam a perguntar se essa pessoa não está sendo autoritária. Você realmente acredita que as pessoas não sabem reconhecer quando estão podres? Algumas sabem, a maioria não. E mesmo entre as que sabem, poucas estão dispostas a fazer alguma coisa. As pessoas não temem o caos enquanto o caos ainda não chegou à porta. Elas o chamam de mudança, chamam-no de liberdade, chamam-no de revolução, chamam-no de progresso. As palavras mudam, o resultado nem sempre. Então toda mudança é uma ameaça à ordem? Não. A ordem não é imobilidade. Essa é outra confusão infantil. Uma coisa pode permanecer sem permanecer igual. Um corpo cresce. Um reino se transforma. Uma lei é corrigida. Um exército muda sua formação. A mudança não é o oposto da ordem. A mudança sem direção é. É por isso que nosso pai, o rei Dion, falhou quando desejou ao olho de Aletheia.
A busca cega por mudança tende a aceitar qualquer resultado. Se não fosse esse desejo, eu, você e Tefos não teríamos nascido. Já pensou nisso? Já, irmão. Tempo demais, inclusive. Estou vendo que esse tópico nos trará algo sensível. Que tal uma pausa? Não me oponho, irmão. Fiquem com um pequeno intervalo e em breve estaremos de volta. Você está bem? E se eu te disser algo impactante agora? É para você mesmo que pretendo falar. Não temas. Teremos uma conversa produtiva. Peço-lhe apenas que fique mais um pouco, ok? Estive pensando por um tempo de vida. Cheguei a uma conclusão, meu amigo. Nem toda chance volta. E é exatamente isso que dá valor a ela. Vivemos como se o amanhã fosse obrigado a existir. Como se o tempo aceitasse barganhas. Como se o depois fosse um lugar garantido. Como se o amanhã tivesse um encontro marcado. Nada disso. Nada disso mesmo. A vontade surge e a gente posterga. A palavra certa vem e a gente guarda. A desculpa é um insistente mais tarde. E é assim que o presente começa a escorrer pelas mãos. Existe um ponto, jovem anjo, em que o tempo deixa de oferecer e passa a cobrar. O que era simples se torna impossível. O que era acessível se torna memória. E o que você podia fazer pode acabar virando algo que você gostaria de ter feito. Escute minhas palavras, camarada. Se tem que perdoar, perdoe. Se tem que pedir desculpas, peça. Dê aquele abraço. Jogue aquele jogo. Assista a aquele filme. São coisas simples. E o hoje é tudo o que lhe é garantido. A parte dura dessa conversa é que a morte também é uma garantia a todos. Só que morte não costuma avisar chegada. Quem sabe se essas pessoas estarão aqui ao amanhecer? O presente exige ação da sua parte. Exige coragem. Exige que você faça antes de se sentir pronto. Eu sinto o calor em teu peito. É sinal que a mensagem te pegou. Obrigado por permanecer comigo. Quero te perguntar algo para que o fogo dure um pouco mais. O que você sabe que deveria fazer hoje, mas ainda está empurrando para um amanhã que talvez não exista? Que bela canção. Acalme seu coração, jovem anjo. Você ouve agora Silver Richards, Sunset. Essa faz muito sucesso em nossa galáxia. Permanece com seu podcast interdimensional, Atanor Podcast. Em breve voltaremos.
Olá, olá, jovens anjos. Estamos de volta com nossa conversa celestial com Necros de Erébora. A nossa conversa sobre o caos caminhava para o seguinte rumo. Quem tem direito de decidir sobre o caos? Você tem uma resposta para isso, irmão? Tenho várias. Nenhuma delas agradará a todos. O rei dirá que possui o direito por sua coroa, o sacerdote por sua fé, o sábio por seu conhecimento, o povo por sua quantidade, o guerreiro por sua força. Todos encontrarão uma justificativa e, em algum momento, todos estarão errados. Então ninguém tem esse direito? Não, longe disso. Esse direito tem que ser assumido por alguém. Isso soa perigosamente próximo de uma tirania. Naturalmente, toda autoridade parece tirania para aqueles que não a possuem. E toda tirania pode se chamar de autoridade. Acertou em cheio, irmão. É por isso que a autoridade precisa ser julgada pelo que preserva. Não pelo quanto é agradável, não pelo quanto é popular, pelo que permanece depois que ela termina de agir. Então o resultado justifica o poder? Não, mas o resultado revela o poder. Um homem pode dizer que governa para proteger o povo. Outro pode dizer que governa para libertá-lo. As palavras não significam nada. Observe o que permanece depois que ambos deixam o trono. E se o povo não quiser ser governado? O povo raramente deseja ser governado, mas deseja segurança, deseja alimento, deseja dormir sem medo, deseja que seus filhos sobrevivam. O que ele não deseja é reconhecer que todas essas coisas exigem limites. Você está dizendo que as pessoas não sabem o que querem? Estou dizendo que elas querem coisas incompatíveis. Querem liberdade e segurança absoluta. Querem justiça sem punição. Querem ordem sem obediência. Querem governantes fortes que nunca exerçam força. E, quando essas coisas inevitavelmente entram em conflito, culpam aquele que precisou escolher. E você se considera capaz de escolher? Não. Eu me considero capaz de decidir. Existe uma diferença. Aquele que acredita ser incapaz de errar é um tolo. Aquele que, por medo de errar, permite que tudo desabe é apenas inútil. O poder não espera que você esteja preparado. A crise não espera que você tenha certeza. O caos não interrompe sua marcha para que você consulte a própria consciência. Alguém sempre decide. A pergunta é: quando chegar a sua vez, você terá coragem de assumir o preço? Porque é muito fácil defender a ordem enquanto outro homem paga por ela. Muito fácil exigir decisões quando se está distante das consequências. Muito fácil chamar alguém de tirano quando você nunca precisou escolher quem seria salvo. Eu não acredito que a força conceda o direito de governar. A força concede a capacidade. A responsabilidade vem depois. E o tempo, no fim, julga todos nós. E se aquele que decide estiver errado? Então terá de responder pelo erro. Mas não me venha com a fantasia de que a ausência de decisão é inocência. Quando ninguém assume o comando, o vazio assume. E o vazio sempre será preenchido pelo primeiro homem disposto a ocupá-lo. A ordem não pertence ao mais bondoso, nem ao mais inteligente, nem ao mais popular. Ela pertence àquele que, diante do caos, compreende que alguém terá de decidir. E ainda assim permanece de pé quando todos começam a odiá-lo por isso. Você continua sábio como sempre, meu caro e estimado irmão. Minha mente precisa de uma pausa para continuar com essa transmissão. Você se importa? De forma alguma, irmão, prossiga. Façamos uma pausa breve, sim? Em breve estaremos de volta. As correntes do vício são leves demais para serem sentidas, até que se tornem pesadas demais para serem quebradas. A maldade do vício é que ele não chega como guerra, não põe o pé na porta. Longe disso, trata-se de um gentleman quando o assunto é te destruir. E não tem pedido de permissão aqui, hein? Tem repetição inconsciente até a perdição. E na repetição, ele faz da fraqueza um hábito, do hábito um ritual, e do ritual uma prisão. Há vícios que queimam muito mais que a carne.
queimam a vontade. E quando a vontade apodrece, o homem continua andando, mas já não caminha livre. Ele apenas carrega a própria corrente. E ainda por cima coloca na cabeça que ainda escolhe. O vício é um ladrão paciente. Primeiro ele pede pouco, depois exige tudo. O perigo não está só no que te domina, meu amigo. Está nas desculpinhas que surgem no caminho. Porque toda ruína começa quando a consciência se cala diante do que deveria rejeitar. Talvez você não queira romper isso. Isso é uma escolha sua. Não tem como mudar isso. Mas se você quer começar a romper essa barreira, então pare de esperar sentir vontade de mudar. Quase ninguém muda porque está motivado. As pessoas mudam quando finalmente entendem que continuar igual dói mais do que enfrentar o processo. Afaste aquilo que alimenta tua queda. Nem toda batalha se vence enfrentando. Na verdade, o melhor é cortar pela raiz, silenciando o gatilho, mudando a rotina. Quem se encontra num abismo não pode confiar apenas na própria mente. Quer mais? Não é sábio transformar recaídas em identidade, jovem anjo. Você não é o teu pior hábito. Só que também não vai vencer enquanto continuar tratando o próprio vício como um velho amigo que, de vez em quando, te destrói. Procure ajuda se necessário. O orgulho já derrubou pessoas demais por aí. A dor que é escondida apenas cria raízes. E essas se tornam cada vez mais fortes, até que se tornem fortes demais para serem arrancadas. Eu sou grato por você me ouvir até o fim. Conversas duras costumam ser evitadas, mas acabam sendo as mais necessárias. E agora me diga, meu amigo, você ainda reconhece quem era antes dessa prisão começar? Você ouve neste exato momento Home Resonance, um sucesso no meu universo e no seu também. Relaxe um pouco. Deixe que os problemas fiquem suspensos. Não adianta querer controlar tudo. No momento certo, as respostas aparecerão. Você está sintonizado em Atanor Podcast, o maior podcast interdimensional já criado.
Olá, jovens anjos. Estamos de volta com nossa conversa primorosa com Necros de Erébora. Falamos de ordem, limites e autoridade. Então me responda, Necros. Existe liberdade dentro da ordem? Existe. Mas não a liberdade que adoram imaginar por aí. Vocês tratam a liberdade como se fosse a ausência de qualquer limite. Como se um homem só fosse verdadeiramente livre quando pudesse fazer tudo o que deseja. Isso não é liberdade. É apenas a liberdade do mais forte para impor sua vontade aos demais. Se um homem pode tomar aquilo que é seu, ferir quem quiser, quebrar qualquer lei e destruir qualquer estrutura sem consequência, você não vive em liberdade. Vive sob a liberdade dele. Concordamos que a liberdade precisa de limites. Tudo precisa, até o poder. A diferença é que alguns compreendem isso apenas quando o limite é imposto contra eles. A ordem não existe para impedir que você escolha. Existe para impedir que a sua escolha destrua a possibilidade de escolha dos outros. Você pode falar, pode partir, pode discordar, pode até se revoltar, mas não pode exigir que todos os demais aceitem as consequências da sua vontade. Ponderemos, irmão. Quem decide onde termina a liberdade? A consequência. Toda liberdade termina no momento em que começa a exigir que outro homem perca a própria. É simples. Vocês é que complicam porque desejam uma liberdade sem responsabilidade. Querem a escolha, mas não o resultado. Querem a ação, mas não a consequência. Querem o direito de incendiar o mundo e ainda assim serem tratados como vítimas quando alguém decide apagar o fogo. A liberdade não é fazer o que deseja. É poder escolher sabendo que a escolha terá um preço. E se você não aceita pagar esse preço, então nunca foi livre. Apenas estava acostumado a não ser impedido. E quando a ordem exige que alguém seja impedido? Então alguém deve ser impedido. A ordem não existe para tornar todas as vontades compatíveis. Algumas não são. Às vezes, preservar a liberdade de 1000 pessoas exige limitar a de uma. Isso não é uma contradição, é uma escolha. E toda sociedade que se recusa a fazer essa escolha acaba entregando a liberdade de todos ao primeiro homem disposto a tomá-la. Vocês temem tanto a mão que impõe o limite que esquecem de observar a mão que se prepara para ultrapassá-lo. Eu não odeio a liberdade. Eu odeio a mentira de que a liberdade pode existir sem disciplina. Porque quando a disciplina desaparece, a liberdade não permanece. O mais forte simplesmente toma o seu lugar. E quando isso acontece, vocês finalmente descobrem que a ordem não era a sua inimiga. Era a única coisa entre vocês e o abismo. Uau! É de fato bastante coisa para assimilar. Que tal aquela pausa costumeira? Assim conseguiremos entender melhor. Até breve. Façamos essa pausa. Ei, você. Cuide você dos seus sonhos, viu? Você mesmo. É você que deve cuidar. Os outros não cuidam nem dos deles. Quem dirá dos seus? Olha só. Parece que chamei sua atenção. Se sim, é porque o assunto é urgente, meu amigo. Caminhando e caminhando, acabei descobrindo algo. Não dá para esperar que o mundo faça vigília sobre aquilo que nasceu dentro do seu peito. Sobre o chamado que você sente na alma. Sabe, é natural esperar união, compreensão. É instinto, não é? Ocorre que as pessoas já estão ocupadas tentando não abandonar a si mesmas. Cada ser humano é um universo em miniatura, em sua infinitude. E cada universo enfrenta agora seu próprio caos interno. Muitas delas não sabem proteger nem os próprios desejos, nem ditar as próprias vias. Não sabem sustentar a própria chama. Sabem sequer ouvir a própria vocação. Está todo mundo improvisando, jovem anjo. Quem disser o contrário disso estará mentindo para você. O que quero dizer é: não entregue nas mãos dos outros aquilo que você ainda precisa aprender a lidar. Nem todo mundo que te ama vai entender o tamanho do que você sente. Nem todo mundo que caminha perto
saberá reconhecer o valor daquilo que só você enxergou primeiro. Os sonhos chegam pequenos, na grande maioria das vezes, tímidos e minguados, quase ridículos aos olhos de quem não foi escolhido por eles. Ainda assim, cuide deles. Apesar de tudo, eles são seus. Alimente em silêncio quando for preciso. Defenda com firmeza quando for necessário. Recomece quando ninguém perceber sua queda, porque um sonho negligenciado não morre de uma vez. Ele vai ficando baixo, fraco, distante, até que um dia você chama por ele e já não reconhece aquilo que passou tempos tentando alcançar. E sem culpar os outros por não cuidarem do que era seu, ok? É sua responsabilidade. E você é o único representante deste sonho na face da Terra. Se isso não te fizer correr, camarada, eu não sei o que vai. A dureza não foi nem de mais, nem de menos. Era necessário que você se desse conta disso o quanto antes. Fala pra mim depois dessa conversa. Vale a pena esperar compreensão de quem nunca entendeu nem os próprios caminhos? Você está ouvindo a Sprit Daydream. Essa eu confesso que ouvi recentemente também. A vida espera muita coisa de nós. Mas o que nós esperamos da vida, às vezes, o maior prodígio está em surpreender a própria sina. Que tal arriscar um passo? Você está em Atanor Podcast. Seu podcast interdimensional trazido ao seu conforto por mim, Abatus de Erébora. Olá, jovens anjos. Estamos de volta a nosso podcast. Estamos falando sobre ordem e caos, com Necros de Erébora. Irmão, colocando na ponta da caneta, a ordem exige um preço, não é? Toda coisa exige. A paz exige vigilância. A liberdade exige responsabilidade. A sobrevivência exige que algumas coisas sejam abandonadas.
Vocês não gostam dessa última parte. Preferem acreditar que é possível preservar tudo. Não é. Você não pode salvar uma cidade inteira de um incêndio sem aceitar que algumas casas serão perdidas. Não pode impedir uma doença de consumir um corpo sem remover aquilo que o ameaça. Não pode preservar uma estrutura inteira quando uma parte já está destruindo as demais. Em algum momento, você escolhe. E quem decide o que deve ser sacrificado? Aquele que possui a coragem de assumir a decisão. Não o mais puro, não o mais bondoso, o mais responsável. Porque é fácil defender que ninguém deve ser sacrificado quando você não é obrigado a escolher entre 1 e 1000. O difícil é olhar para a consequência e ainda assim decidir. E se você escolher errado? Então o erro será meu. Mas não me diga que, por medo de escolher errado, devo permitir que todos paguem o preço da minha hesitação. Essa é a covardia mais bem vestida que existe. Vocês chamam de compaixão. Eu chamo de transferência de responsabilidade. Aquele que se recusa a sacrificar um para salvar 1000, não necessariamente ama aquele um. Talvez apenas não queira carregar o peso da decisão. Você fala de vidas como números. Não. Eu falo de vidas como vidas. É justamente por isso que não tenho o luxo de fingir que todas podem ser salvas. O mundo não oferece escolhas limpas. Oferece apenas escolhas. E quando chega o momento em que tudo não pode ser preservado, aquele que insiste em preservar tudo, acaba perdendo tudo. A ordem não exige que você goste do preço. Exige que você o pague quando necessário. E você pagaria? Como eu disse, irmão, a pergunta nunca foi se a ordem tem um preço. A pergunta é quem estará disposto a pagá-lo. Porque no fim, sempre há um preço. A diferença é que alguns o pagam conscientemente e outros passam a vida fingindo que o preço não existia. De fato, estamos chegando a um limiar interessante de tudo o que falamos até agora. Acho que preciso recarregar meus poderes. Em breve voltaremos. Fiquem agora com uma pequena pausa. Se você tem mais medo da dor do que do fracasso, cedo ou tarde, acabará vivenciando os dois. Acho que preciso te dar um tempo para absorver o que acabou de ouvir. Mas algo urge em te ser dito antes disso, meu amigo. A dor que você evita hoje costuma voltar maior amanhã. Sabe aquela sina do leão do dia? Algo próximo disso. Quando o leão ruge ferozmente até que é fácil. Mas e quando não? Fugir da conversa difícil. Adiar a decisão necessária. Permanecer onde já não se cabe. Achar que é prudente demais para disfarçar o medo. Enfim, não estou aqui para te acusar. Nossas mentes fazem esse papel por nós, não é? O problema real, jovem anjo, é que a vida não costuma poupar quem se esconde. Ela deixa você criar desculpas bonitas. Acho até que sente prazer nisso. Ela permite que você diga que ainda não é o momento, que precisa pensar mais, que talvez depois seja melhor. Só que o tempo passa tic-tac. E aquilo que poderia ter sido uma dor passageira se transforma em prisão prolongada. Você tem medo de sofrer ao tentar, então sofre por permanecer parado. Tem medo de se decepcionar com o resultado, então se decepciona com a própria omissão. Tem medo de perder algo no caminho, então perde a si mesmo ficando onde está. A dor faz parte de qualquer travessia verdadeira, camarada. Fugindo, você repete o erro. Tentando, você não fica parado no mesmo lugar. Sabe qual é a dor que mais assombra idosos num asilo? O arrependimento de não tentar. A maior vontade deles? De ter mais tempo para tentar uma última vez. Só que dessa vez sem vergonha. Sem medo do que vão pensar. De experimentar o fracasso. Para diluir o gosto amargo da dor. Escolha melhor as suas dores, meu amigo. Algumas dores te diminuem. Outras te amadurecem. Bom, os lances estão abertos. Faça a sua aposta. Antes de apostar, permita-me te blindar. Responde para mim uma pergunta rápida. Lá vai.
E se a dor que você evita hoje for exatamente o preço da vida que você diz querer ter? A ansiedade é o veículo pelo qual coisas que não existem influenciam no mundo que existe. Acalme-se, que essa doce canção lave tua alma de toda preocupação excessiva. Você ouve nesse exato momento Luxury Elite, esse WAK, só em Atanor Podcast, seu podcast interdimensional.
Olá, jovens anjos. Esse é o bloco final de nosso podcast. Necros de Erebora, meu amado e estimado irmão. Você passou todo este tempo falando sobre ordem, sobre disciplina, sobre decisões, sobre aquilo que deve ser preservado e aquilo que, segundo você, pode ser sacrificado. Mas talvez exista uma pergunta que ainda não fizemos. Depois de tudo isso, você acredita que a ordem pode, algum dia, ser completa? Não. Não? A ordem completa é uma fantasia. Enquanto houver vida, haverá movimento. Enquanto houver vontade, haverá conflito. Enquanto houver liberdade, haverá aqueles que tentarão utilizá-la para destruir a liberdade dos outros. A ordem não é um destino, é uma vigília. E aquele que acredita ter finalmente vencido o caos, já começou a perdê-la. Então você não acredita que exista um fim para essa luta? Não existe fim. Existe apenas o momento em que alguém decide parar de lutar. E quando isso acontece, o caos não precisa vencer. Basta esperar. Talvez seja essa a parte mais perigosa daquilo que você defende. Talvez. Ou talvez você esteja errado. É possível. Você admite isso? Eu admito a possibilidade. Não confunda isso com arrependimento ou assunção de erro. Não, Necros. Não confundirei. Eu sei quem você é, meu irmão. Atanor Podcast chega ao fim desta conversa. Mas ainda há uma última música. E talvez, depois de tudo que ouvimos aqui, a melodia possa dizer aquilo que nenhum de nós conseguiu. Abatus. Sim? Obrigado por isso, irmão. Pero o quê? Por essa conversa. Por me convidar. Por ouvir o que tenho a dizer. Eu me senti vivo novamente. Se não fosse tua memória, nem aqui eu estaria, meu irmão. Eu sou grato a...